Essa daqui é a sementinha da vinca que eu vou colher agora, olha. Aqui. Veja bem. Vocês conseguem ver, né, que ela dá uma vagenzinha, né, bem pequenininha, né, bem menor que o feijão. E umas sementinhas pequenininhas também, que germina com facilidade. Ó, aqui eu tenho uma cor que é bem comum aqui na minha região. E essa cor aqui é um rosinha, né? Mas tem diversas cores dela e eu vou mostrar para vocês como que eu faço o plantio. Esse é apenas um modo de plantio que eu estou utilizando agora, gente. Não quer dizer que esteja errado, até porque ela é uma planta de muito fácil cultivo. Muita gente chama ela até de bom dia, boa noite e até de Maria sem vergonha, porque ela é uma planta considerada de muito fácil cultivo, né? E produz muita sementinha. Cada florzinha dessa produz uma vagenzinha, né? Que vem cheia de sementes assim. Ó, aqui eu tenho uma dela que tá sem flor, mas já tem aqui, ó, tá vendo? Já tem botão aqui aparecendo, até porque ela tem uma germinação rápida, ela tem crescimento rápido e florescimento dela também é muito precoce. Vocês veem que até a folhagem dela é uma folhagem bonita, né? Uma folhagem lustrosa, com uma nervura também bonita e logo vem as florzinhas. Essa daqui também tá pequenininha ainda, né? Um pé recente, novinho, mas ele fica bem grande, faz uma copinha aqui completamente cheia de flores. E as cores são diversas, né? Por isso que eu tô mostrando para vocês aqui essa cor que eu acho bem bonita, é uma cor bem rosa, bem vibrante. E no vídeo ela não aparece tão vibrante, mas ela é bem bonita. Hoje foi um dia muito quente aqui na minha cidade. Agora o sol tá baixo, então agora não tá ensolarado. Mas eu achei até que ia chover de tão quente que estava. E ainda assim, ó, vocês podem ver que ela tá até meio, não tá tão vibrante, né, como ela costuma estar quando ela não quando ela recebe umidade suficiente, mas ela é uma planta muito resistente ao calor, ao clima quente e seco. Ela é uma planta realmente muito resistente, por isso é que é chamada de Maria sem vergonha, porque até esses locais meio abandonadinhos ela vai bem. Aqui, por exemplo, olha, aqui eu tenho ela que eu joguei sementinhas aqui, né? Como essas que estão aqui na minha mão, que eu vou jogar aqui também perto dela. E elas germinam, né? Na medida que eu vou fazendo as regas aqui, né? Ela precisa de água e calor para se desenvolver. E bastante luz também. Por isso eu posso semear ela direto no canteiro que ela germina e vira uma plantinha linda. Como essa daqui que tá pequenininha, ó, na cor branca, mas ela fica bem grande, essa da cor branca e completamente cheia de flores, né? Essa daqui é sem o centro mais escurinho, já aqui a gente tem uma que tem o centro branquinho, né? Eu tenho uma também que ela é toda branquinha com o centro rosinha, mas elas estão, as mudinhas novinhas, tá sem flores agora. E eu quero que vocês percebam o quanto ela é resistente, olha, tá vendo aqui? Aqui ela tá bem bonitinha, né? Não tá tão caída por causa do calor. E dá uma olhada nos beijinhos, ó. O beijinho ele deita de tanto calor. À tardezinha ele volta à noite, né? Com o sereno, mas eu vou fazer uma rega. Depois da rega, uma meia hora depois ele volta. Beijinho é assim. É muita gente que pergunta pra mim, fala assim, ai, meus beijinhos morrem tudo e tal. Beijinho é essa plantinha aqui, ó, tá vendo? Daqui a pouco eu jogo água nele ali, rego e ele volta completamente. Isso acontece muito com ele em dias muito quentes. Depois ele levanta, olha, e fica assim, como esse daqui, né, que tá todo bonitinho, levantadinho, porque esse daqui tá num local de solo mais argiloso. A argila retém mais a umidade e por isso ele se desidrata com menos facilidade. Então já é uma dica aí para você que vai cultivar beijinho. Um solo muito sequinho, né, muito arenoso, por exemplo, retém pouca umidade e aí você tem que fazer rega com mais constância. Então o recomendado é um solo mais argiloso para cultivar esse beijinho.
E para você que ficou interessado, de repente nunca cultivou e ficou interessado em cultivar vinca, olha aqui a sementinha dela. Essas sementinhas dela você encontra em supermercados, viveiro, floricultura, ou você pode pedir também direto no site, tá? No site da Isla Semente aqui, ó. Essa sementinha é a mesma que eu colhi, que eu mostrei para vocês, tá? Muitas vezes ela vem peletizada, então é uma semente selecionada e pronta para plantio. Ela tem alta taxa de germinação, eu já plantei dela, tá? E aqui ela mostra, né, as áreas. Você pode ver aqui que nessa área maior aqui, ó, o ideal é que você cultive ela até o mês de setembro, para você cultivar ela. E nessa área aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, nessa areazinha vermelhinha aqui, já é, né, aqui ó, São Paulo, por exemplo, você pode cultivar ela, né, em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E a mesma coisa aqui na região sul, né, aqui no extremo sul aqui do país, você pode cultivar ela também nessas épocas aí, que é justamente da primavera e do verão. Mas aqui na minha região, por exemplo, que está incluída aqui na área azul, a gente cultiva ela em qualquer época do ano, gente. Não tem restrição não, tá? Região de clima quente, apesar de aqui tá dizendo que é maio, junho, julho, agosto, eu tenho ela o ano inteiro aqui. A minha mãe, né, os vizinhos, é muito comum a gente passar e ver canteiros lindos com ela aqui também, o ano inteiro. Inclusive ela é vendida em viveiros, as mudinhas, o ano inteiro aqui na nossa região, tá? Então, ó, a única pena que eu tenho dessa marca aqui é que eu já plantei outras vezes dela e eu queria assim cores diferentes, mas acabou que só veio essas cores que são prometidas aqui mesmo. Acabou que veio aquele rosa mais claro, que é mais comum, que eu mostrei para vocês, que tem o centro escurinho. Veio o branco com o centro vermelhinho e o rosa mais escurinho um pouco. Então, essas foram as cores que vieram. Eu esperava que viessem cores exóticas, né? Como essa daqui, por exemplo, que eu fiz uma mudinha, tá? Essa daqui eu plantei em vaso, ó. Tem mais uma aqui, a mesma cor, tá? Tinha mais mudinhas dela, eu retirei quando tava um pouco menor. Fiz o plantio no canteiro, né? O que caiu aqui, gente, ó, essa daqui, ó, não é vinca. Essa daqui já é torene, ó, que é essa plantinha aqui, tá vendo? Que nasce por todo lado. E eu acabei deixando aqui a mudinha, né? Mas eu vou retirar ela. Ela funciona como um indicador de umidade do solo, porque se o solo tiver seco, ela murcha. Então tem que ter alguma umidade no solo, só que por outro lado, a vinca não suporta encharcamento, tá, gente? Então, o vaso precisa ter bastante furinho em vaso, embaixo, né? E o vaso também precisa ter um tamanho bom. Quanto maior o vaso, melhor, porque as raízes dela é como se fosse assim uma cabeleirazinha, né? Que se desenvolve e se ela não tiver espaço para se desenvolver, a planta também não vai se desenvolver tão bem, não vai ficar tão grande quanto você quer. Como que eu preparei a terra? Eu peguei, né, terra comum de jardim e coloquei um pouco de, sabe aquela terra barrenta vermelha? Então, aquela terra lá é a terra argilosa. Eu coloquei um pouco dela, então ficou até um substrato que provavelmente já deve estar meio compactado agora, tá? Mas eu fiz para fazer um teste, gostei muito do resultado. Retém mais umidade, retém mais nutrientes também, então acaba que as flores saem mais bonitas, né? Ela não é uma planta exigente, né? Ela vai bem em solos pobrinhos, mas é claro que se o solo tiver nutrientes para ela retirar, né, os sais minerais aí do solo, ela vai resultar em flores também que são mais bonitas, né? Flores maiores, flores sem manchas, que foi o caso aqui dessa cor que é super exótica, né? Que é a roxinha, que todo mundo é apaixonado por ela. Inclusive, eu vendi as sementinhas dela, eu acabei parando de vender, porque algumas pessoas que compraram de mim semearam e não germinaram, disseram para mim que não germinaram. Então, eu recomendo para vocês que vocês façam um teste com cores simples primeiro, aprendam exatamente como fazer a propagação dela através de sementes, para depois você gastar dinheiro com uma cor mais exótica, né?
Porque essa cor aqui, de repente você consiga comprar a sementinha dela em site, no Facebook, em gente que tem, talvez até doe, né? Eu mesmo já fiz sorteios aqui no canal, mas você tem que fazer esse plantio com muito carinho, né? Com bastante atenção. Você vai precisar despender um tempo aí para você acompanhar o crescimento das suas mudinhas e não perder também. E também, né? A depender aí da região, vocês viram que aqui tem a dica do tempo exato. Então, a não ser que você more nessa região de clima bem quente aqui, que aqui eu particularmente cultivo o ano inteiro. Então, se você mora nessa região de baixo, agora é a época ideal aí para você fazer o cultivo, né, da vinca, tá? E eu simplesmente peguei a sementinha e joguei na terra assim, gente. Nem sequer coloquei uma camadinha de substrato por cima, nada. Só joguei na terra e fiz uma rega, né, uma rega de chuveirinho mesmo, com água da torneira, e deixei no sol, local ensolarado, para ela já ir se adaptando aí ao clima bem quente aqui da minha região. Depois eu retirei as mudinhas, nasceram bastante mudinhas, eu retirei as mudinhas, sobrou só essas duas. Essa eu vou deixar no vaso, né? Essa aqui eu vou deixar no vaso, se desenvolver aqui. Essa eu vou retirar, porque ainda tá pequena, né? Geralmente eu tiro um pouco menor que isso, mas eu ainda dá tempo de tirar essa. Eu vou retirar ela e passar para o jardim. E na hora desse transplante, gente, tem um segredinho. Quando você, por exemplo, vai no viveiro e compra uma mudinha dessa pronta, então você simplesmente corta o pacotinho sem desfazer o torrão, né? E faz o plantio dela. Se ela tá plantada num solo mais arenoso também, você puxa a mudinha, ela sai, né, com a raiz inteirinha, e você faz o plantio. Quando você plantar ela a partir de sementes, ela vai muito melhor do que de mudas. Já aconteceu de mudinhas minhas morrer, né? Quando eu compro ela e vou fazer o transplante, porque às vezes acaba machucando um pouquinho as raízes. Então aqui, ó, eu vou dar uma cavadinha, né, no solo aqui para tirar o torrão, né, o mais inteiro que eu puder, né? Pelo menos a raiz sair grudada um pouco aqui no torrão, até porque é uma terra mais compacta, porque eu coloquei um pouco de argila nela, né? Se fosse um solo mais arenoso, agora ele ia se desfazer com facilidade, ó. Apesar de estar no cantinho do vaso aqui, ó, dá até para ver as raízes, tá vendo, ó? Uma raizinha pivotada com raiz cabeleira aqui em volta. Então, eu faço o plantio desse jeito aqui, sem desfazer o torrão, no jardim, e faço uma rega, né, logo em seguida. Vou cavar um buraquinho. Coloquei a muda, né, e agora vou fechar. Agora eu vou fazer uma rega, né? Uma rega aqui para garantir que a mudinha vai ficar de pé, que vai ficar fixa mesmo. Também para as raízes se adaptarem mais rápido ao novo local. Aqui pertinho dela, ó, tem uma que eu plantei sementinha e germinou aqui também, ó. Provavelmente é na cor branca, eu não me lembro exatamente qual foi a cor que eu semeei aqui. Ó, aqui tem mais que eu plantei mudinha. Aqui tem mais uma mudinha, né? Essas aqui são manjogomes, né? Maria Gorda. Nesse cantinho tem uma que eu transplantei pra cá, ó, tá meio murchinha, tá vendo? Porque eu transplantei ela pra cá tem 2 dias, mas ela já tava bem grande. Nem sei se ela vai se adaptar, mas acredito que sim, porque senão ela já teria secado. Mas o ideal é que você transplante ela pra cá quando ela ainda estiver pequenininha, sabe? Ainda sem flores de preferência. Por isso até que é muito comum até você comprar a mudinha dela em viveiro, e quando você transplanta ela acaba morrendo, porque quando você compra ela em viveiro, geralmente ela já deu a primeira florzinha, porque ela é precoce, mas nem é esse o problema. O problema maior é em relação às raízes dela, tá? O sistema de raízes dela, evite o máximo quebrar as raízes dela, né? Violar o sistema de raízes dela aí, para que a planta se adapte melhor ao novo local, sem nem sentir, né, que foi transplantada, porque as raízes dela tem que permanecer o mais intacto possível. E aqui onde eu tirei, né, tirei daqui a mudinha, eu vou completar com substrato ou terra comum de jardim.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Porque eu sei que muita gente aí vai pensar assim, nossa, mas Maria Sem Vergonha é tão fácil de cultivar. E para muita gente é mesmo, mas ainda tem gente que faz muita pergunta para mim e com toda a razão, tá? Porque se você não seguir algumas regrinhas, você pode acabar perdendo a sua plantinha, a sua mudinha que você comprou com tanto carinho. De repente você faz coleção de cores dela, de repente você leva o maior jeito para cultivar e tem diversos na sua casa, mas aquela cor que você queria, você não consegue cultivar ela, de repente por um pecadinho na hora de tirar ela do saquinho para fazer o transplante. Então essa é uma informação importante. Se você gostou, já sabe, compartilha esse vídeo, deixe seu gostei. Se tiver alguma dica, dúvida, sugestão, deixa nos comentários, o pessoal participa bastante, me ajuda respondendo também, né? Então compartilhamento de informações muito legal, né? Muito produtivo para todos nós. Beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.